Meus caríssimos alunos, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, ao nosso encontro. Vamos abordar hoje um mecanismo de defesa chamado de introjeção, evidentemente na perspectiva de Freud. Quando falamos da introjeção em Freud, vamos lembrar da formação do superego, significativo na experiência da introjeção. Teremos alguns conceitos na perspectiva de Winnicott e também veremos a introjeção na perspectiva de Firenze. O importante é nos darmos conta como Freud entende a influência da introjeção na formação do superego e na determinação dos nossos comportamentos. Vamos lá? Farei dentro dos nossos costumes. Meu papel, apresentar a vocês os instrumentos para o nosso futuro estudo, o nosso estudo em particular, o nosso estudo de uma forma mais concentrada. Cabe a mim orientar o uso dos instrumentos didático-pedagógicos para aprofundar o conhecimento do conceito da introjeção. Sejam bem-vindos, vamos ao nosso trabalho. Bom dia! Pensamento de hoje: buscar nos outros a própria imagem é experimentar no espelho os limites falsos dos contornos que nos revelam. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos então à mensagem do dia. Buscar nos outros a própria imagem é o mesmo que experimentar no espelho os limites falsos dos contornos que nos revelam. A busca pela compreensão de si mesmo, através dos outros, e a experiência de reconhecimento no espelho são temas centrais em várias teorias psicanalíticas. Essa dinâmica reflete não apenas a formação da identidade, mas também como percebemos nossas fronteiras psicológicas e físicas. Inspirado pela noção de que buscar nos outros a própria imagem pode ser como experimentar nos espelhos, os limites falsos que nos revelam. O conceito do estágio do espelho, introduzido por Lacan, sugere que o reconhecimento de si mesmo no espelho é um momento crucial no desenvolvimento psíquico de um indivíduo. Esse reconhecimento, contudo, vem carregado de ilusão, pois o eu que é percebido e coeso e unificado, uma idealização que contrasta com a experiência de fragmentação e descontinuidade do corpo vivido. Nessa perspectiva, buscar nossa imagem nos outros pode ser visto como uma tentativa de encontrar uma versão idealizada e coesa de nós mesmos, uma ilusão que nos conforta contra a realidade de nossa fragmentação interna. Projetamos em outros aspectos de nós mesmos, tanto qualidades quanto falhas, na tentativa de resolver conflitos internos. Essa projeção é uma defesa contra a ansiedade que surge da confrontação com partes inaceitáveis do nosso próprio ser. A identificação com o outro, por outro lado, é o meio pelo qual adotamos traços e atributos que admiramos, integrando-os ao nosso próprio senso de identidade. Ambos os processos são tentativas de definir e redefinir nossos contornos psicológicos, mas podem levar a percepções distorcidas de nós mesmos e dos outros. O narcisismo, conforme explorado por Freud, reflete uma fixação em si mesmo que pode ser vista na busca contínua por reflexos nos outros. Essa busca por espelhos vivos pode revelar uma tentativa de reafirmar a própria grandeza e perfeição, uma defesa contra o reconhecimento da própria vulnerabilidade e imperfeição.
O perigo resiste no investimento excessivo nessas imagens idealizadas, o que pode levar à desilusão e ao distanciamento das relações autênticas. Ao buscar nos outros um reflexo de nós mesmos, corremos o risco de nos depararmos com espelhos distorcidos, que refletem não quem realmente somos, mas uma versão alterada por suas próprias projeções, desejos e medos. Essa interação pode levar a uma confusão significativa sobre nossa própria identidade, pois os feedbacks que recebemos são filtrados pelas distorções psicológicas dos outros. Reconhecer essa distorção é crucial para o desenvolvimento de uma autoimagem mais precisa e autêntica. A intersubjetividade, capacidade de reconhecer e ser reconhecido pelo outro como sujeito autônomo, é fundamental na formação de uma identidade saudável e de relações significativas. Por meio dessa troca, aprendemos a negociar os limites entre o eu e o outro, reconhecendo que, embora os outros possam servir como espelhos, eles também têm suas próprias identidades e limites. Essa compreensão nos ajuda a formar limites saudáveis e a respeitar a alteridade, evitando a armadilha de ver os outros meramente como extensões de nós mesmos ou como recipientes para nossas projeções. Pensemos nisso. Neste bloco, vamos nos voltarmos à nossa literatura, o que nós temos de produção cultural e artística. Hoje, de modo especial, vamos buscar inspiração no Apanhador no Campo de Centeio. A análise de O Apanhador no Campo de Centeio, sob a perspectiva da psicanálise, revela profundas camadas de significação, de significado, em relação à formação da identidade. Holden Caulfield, em sua transição tumultuada para a idade adulta, exemplifica o estágio do espelho lacaniano, onde o indivíduo começa a formar uma imagem coesa de si mesmo. No entanto, a luta de Holden para analisar as expectativas sociais enquanto mantém sua autenticidade reflete a tensão entre a imagem idealizada do eu e o eu real. A obra de Salinger captura a angústia e a fragmentação do self que frequentemente acompanha a adolescência, um período em que os jovens estão particularmente vulneráveis às dissonâncias entre o seu senso de identidade e as imagens refletidas de volta a eles pela sociedade. A jornada de Holden pode ser vista como uma luta contra a introjeção, a crítica dos valores sociais. Em vez de internalizar passivamente as normas e expectativas, Holden as questiona, revelando um processo de introjeção conflituoso. Psicanaliticamente, isso reflete a capacidade do indivíduo de diferenciar entre o que é genuinamente próprio e o que é imposto externamente, um aspecto crítico do desenvolvimento saudável do ego. A resistência de Holden à conformidade social não é apenas uma rejeição da hipocrisia que ele percebe, mas também uma tentativa de preservar a integridade do seu próprio self. Holden emprega vários mecanismos de defesa ao longo da narrativa, notavelmente o isolamento, sua tendência a se distanciar emocionalmente dos outros e de suas próprias experiências dolorosas é um meio de autoproteção contra o sofrimento psíquico. Essa estratégia de defesa, embora funcione como um escudo, também impede Holden de estabelecer conexões significativas, refletindo a ambivalência psicanalítica em relação ao isolamento como tanto uma salvaguarda quanto uma barreira para o crescimento emocional. O luto não resolvido de Holden pela morte de seu irmão mais novo, Ali, é um tema central que permeia sua percepção de mundo. A incapacidade de Holden de processar adequadamente sua perda ilustra o conceito psicanalítico do luto patológico, onde a dor é tão avassaladora que o indivíduo fica preso em um estado de melancolia. A fixação de Holden em preservar a inocência, particularmente por meio de sua fantasia de ser o apanhador no campo de centeio, pode ser vista como uma tentativa de recuperar,
ou manter viva a pureza que ele associa à alien. A fantasia titular de Holden de ser o apanhador no campo de centeio, que impede as crianças de cair de um penhasco, uma metáfora para a perda da inocência, é rica em significado psicanalítico. Esse desejo de salvar os outros de um destino, do qual ele próprio se sente ameaçado, reflete não apenas o altruísmo, mas também um profundo sentimento de impotência e o desejo de reparar uma perda irreparável. Psicanaliticamente, essa fantasia pode ser interpretada como uma projeção do seu próprio desejo de ser salvo da corrupção e da desilusão, simbolizando sua luta para encontrar um lugar onde ele próprio possa sentir seguro e intacto. Por meio dessas lentes psicanalíticas, o apanhador no campo de centeio se desdobra como uma complexa exploração do crescimento psicológico, da formação da identidade e dos desafios emocionais enfrentados durante a transição para a vida adulta. Pensemos nisto. Meus caríssimos alunos, nesse bloco vamos observar o nosso mapa mental a respeito da introjeção. Veja os elementos básicos, um conceito, funções, processo, relação com outros conceitos, desenvolvimento psicossexual, implicações clínicas, aspectos patológicos, aspectos positivos, considerações finais. Elaborei um texto em base a esses elementos e nós vamos trabalhar agora de uma forma tranquila, apresentar esse material para que vocês tenham uma proposta de aprendizagem facilitada. Em relação à definição, vamos abordar um pouquinho a questão da internalização, como se dá esse processo, onde nós identificamos nas atitudes dos outros possibilidades, na formação do nosso superego, quais esses mecanismos de defesa que participam, como se dá a estruturação da personalidade, como se dá a diminuição da ansiedade. Em relação ao processo, vamos observar o que ocorre geralmente de forma inconsciente. Vamos observar, com relação a outros conceitos, a questão da identificação e da transferência. No desenvolvimento psicossexual, vamos observar de perto a fase oral, onde se manifesta uma forte tendência à introjeção, onde o bebê busca incorporar o mundo externo. No tratamento clínico, nas implicações clínicas, vamos observar o lugar da terapia, de observar o processo da introjeção em diversas patologias. Vamos observar o luto e a separação de perto, a introjeção que acontece, que se dá no luto, como um meio de se manter, uma conexão. Vamos observar distúrbios e relações abusivas, aquela fronteira do saudável para o patológico. Observar crescimento pessoal, aprendizagem social. Nesse contexto é que nós vamos trabalhar hoje. Vamos observar, vou apresentar a vocês agora o texto. Aqui nós já estamos diante do texto retirado do mapa mental, onde nós temos a mesma estrutura, aqueles elementos básicos apresentados de uma forma descritiva. Não vou apresentar todos, estou convidando a vocês para uma leitura e um estudo. Vamos apresentar alguns, talvez o primeiro e o último, para que a gente tenha uma ideia da natureza, do sentido da introjeção. A introjeção é um mecanismo de defesa pelo qual o indivíduo internaliza as ideias, valores, atitudes de outras pessoas como se fossem próprias. O mesmo se diga em relação a crenças, a valores, a tradições religiosas, onde o indivíduo internaliza. A introjeção desempenha um papel significativo na configuração, na estruturação da personalidade. O processo de introjeção opera grande parte no nível inconsciente, o que significa que o indivíduo muitas vezes não está ciente da internalização
de características ou comportamentos externos. Curiosamente, diria a vocês, durante um bom período, dei aulas ao ensino médio em filosofia e psicologia e ficava assim perplexo como os adolescentes não se dão conta desse fenômeno, do processo de introjeção sem nenhuma distância crítica, vinculados a uma cultura, vinculados a uma tradição religiosa, vinculados a crenças e valores e sem nenhuma distância crítica. Um fenômeno muito curioso. Isso nós chamamos de introjeção. A introjeção está intimamente relacionada a outros conceitos psicológicos, como identificação e transferência. É verdade, já vimos isso. Durante a fase oral do desenvolvimento psicossexual, a introjeção se manifesta de maneira literal e simbólica. Depois vocês vejam mais detalhes. A introjeção tem implicações significativas no contexto clínico, especialmente em terapias focadas no luto e na separação. O material vai mostrar um pouquinho como se dá isso. Quando mal adaptativa, ou quando não se adapta, a introjeção pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios psicológicos e perpetuar ciclos de relações abusivas. Vamos observar durante a nossa fala de hoje. Apesar dos potenciais aspectos patológicos, a introjeção também pode ser uma força para o crescimento pessoal. Vamos ver tanto benefícios como fragilidades. A linha entre o adaptativo e o patológico em relação à introjeção é tênue, altamente individualizada. Eu estou sempre a frisar da fronteira, que a fronteira é sempre tênue, de uma coisa para outra. Perfeito? Esse aqui é o texto, é uma síntese do nosso mapa mental. Convido a uma leitura de estudo, de reflexão e de aprofundamento. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do texto do artigo oficial que ilumina a caminhada dessa aula, falando da introjeção. Não vou desdobrar em particularidades o texto, só chamar a atenção em 2, 3 partes que me são significativas para a nossa compreensão. Vamos observar nesse texto as descobertas e inovações de Freud e vamos observar também nesse texto diferentes linhas e escolas dentro da psicanálise, evidentemente observando o conceito de introjeção em Freud, Winnicott e Ferenczi. Perfeito? Entender que a introjeção é um mecanismo de defesa. Entender essa diferença que complementa Winnicott, Ferenczi, a Freud é muito interessante. Então aqui o conceito de Winnicott, eu trabalhei um texto anexo para traduzir melhor essa experiência que Winnicott observa na primeira relação da criança com objetos e pessoas, onde ela passa por um processo de introjeção e ele vai, inclusive, agregar uma nova perspectiva. Ele enfatiza a importância da incorporação na formação do self e na compreensão das patologias primitivas. Introduziu também o conceito de introjeção mágica, mecanismo defensivo que pode ser útil na compreensão e manejo de determinadas formas de transferência. Tem um texto em anexo que facilitará a compreensão desse conceito. Então, teremos Ferenczi também, com a sua proposta. Ele vai trabalhar o termo intropressão para descrever os efeitos violentos da introjeção. Na leitura vocês vão se dar conta disso. A intropressão ocorre quando a criança internaliza atitudes, comportamentos e emoções do agressor, identificando-se com ele de forma intensa. Acontece. Vamos avançar um pouquinho. Consequências traumáticas ao desenvolvimento do sentimento de culpa, quando se faz essa experiência na perspectiva de Ferenczi.
Aqui contribuições de Ferenczi, vamos para frente. As maiores descobertas e inovações de Freud, nós temos já um bom conhecimento delas. Diferentes linhas e escolas dentro da psicanálise, desde o início do nosso curso, tenho mostrado a vocês várias tendências, né? Aqui ele vai mostrar freudianos clássicos, nós chamamos também de freudianos ortodoxos, a linha de Ferenczi, a linha da psicologia do ego, os kleinianos clássicos, bionianos, que derivaram da escola de kleiniana, também interessante. Vamos teoria das relações de objeto Winnicott, psicanálise francesa, tendência, psicologia do self, psicanálise relacional. Então, observando linhas e escolas, aqui uma síntese de linhas e escolas, o núcleo do método psicanalítico e o setting é interessante entender, nós já temos uma iniciação, podemos aprofundar, o texto é bem facilitador nesse sentido. Diferentes métodos no tratamento psicanalítico, aqueles que são candidatos a exercer a profissão precisam ter o domínio das técnicas e dos métodos. Aqui diz da psicanálise. A psicanálise é o método mais aprofundado e tradicional da psicoterapia psicanalítica. Ele vai observar a psicoterapia psicanalítica, conhecida como psicodinâmica. Esse conceito é interessante. Um método mais breve que se concentra nas questões atuais do paciente e na relação entre paciente e terapeuta. Abordaremos durante o curso psicanálise para crianças e adolescentes, psicodrama psicanalítico, serão abordados psicoterapia de casais e família, psicanálise de grupo, motivo de nossas aulas mais à frente. Formação psicanalítica, esse eu dei um destaque ao material, voltarei a esse material em outras aulas, por isso que ele está destacado em números, trocando vermelho e preto, cores para chamar a atenção. A formação psicanalítica é um processo longo e rigoroso que envolve estudo teórico, supervisão clínica e análise pessoal. Vamos fazer uma revisão juntos aqui, só para que a gente possa se dar conta dos nossos propósitos. Quase que uma renovação do nosso compromisso. A natureza da formação clínica. É um processo, então, rigoroso, envolve teoria, supervisão clínica e análise pessoal. Durante esse processo, os candidatos passam por um programa de estudos abrangente, o que nós estamos fazendo, que inclui teorias psicanalíticas, estamos a fazer, discussões clínicas em seminários, discussões entre amigos, já que o curso é online. É um curso em plataforma de aprendizagem. Além disso, é fundamental que o candidato passe por sua própria análise psicanalítica. Trata-se de um processo terapêutico em que ele é o paciente e conduzido por um psicanalista experiente. Tenho dito, essa ponte precisa de travessia. Quem se habilita a ser profissional precisa experimentar o processo terapêutico. Em sua formação, os candidatos têm a oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre a teoria psicanalítica, o que nós estamos a fazer, assim como sua compreensão de si mesmos e de suas próprias dinâmicas psíquicas, o que eu procuro fazer, provocando e convidando vocês aos exercícios de autoanálise. Por meio da análise pessoal, eles exploram seus conflitos, traumas e padrões de comportamento. Todos nós temos. Eu também experimento conflitos, experimento traumas e padrões de comportamento, o que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e para uma maior capacidade de compreender e tratar os pacientes de forma eficaz. Verdade, cada um tem uma história. Cada um com sua história pessoal, história de família. E quando nós fazemos análise, nós ressignificamos essa caminhada pessoal na família, na sociedade, no trabalho, nos lugares por onde caminhamos e existimos. Através da análise pessoal se exploram conflitos, traumas e padrões.
Certamente no nosso meio se encontra alguns que dirão: poxa, eu não tenho conflito que eu estou fazendo aqui. Poxa, eu não tenho trauma que estou fazendo aqui. Poxa, eu não identifico padrões de comportamento que estou a fazer aqui. É preciso investigar. É preciso investigar. Existem sagas em histórias de família. Eu tenho. Vivi uma saga. Vivi uma experiência muito rica, com um preço muito alto de família. Com separação de pais, com morte de irmãos, 4 irmãos que faleceram como jovens, 2 em assassinatos. Fazem parte da vida da gente essa história. Essa história pessoal, familiar, nós carregamos conosco. Então é importante ressignificá-las. Ressignificá-las para que tenhamos serenidade diante da vida. Avançando, a supervisão clínica é uma etapa essencial da formação psicanalítica. Durante a supervisão, o candidato tem a oportunidade de discutir casos clínicos com o supervisor experiente, que oferece orientação e feedback para aprimorar suas habilidades como terapeuta psicanalítico. No segundo semestre, nós vamos abordar a supervisão clínica. A supervisão clínica é um espaço para refletir, análise de dificuldades técnicas e éticas e aprofundamento dos conceitos teóricos aprendidos. A formação psicanalítica é um compromisso sério que exige dedicação, autorreflexão e aprofundamento constante. Os candidatos devem estar dispostos a investir tempo e esforço para se tornarem psicanalistas qualificados e éticos, capazes de oferecer uma abordagem terapêutica profunda e efetiva. Para se tornar um psicanalista qualificado, é necessário concluir a formação psicanalítica, de acordo com as normas estabelecidas pelas instituições psicanalíticas reconhecidas. Embora o caminho possa ser longo e desafiador, a formação psicanalítica oferece uma base sólida para uma carreira na área da psicanálise, permitindo que o profissional atue com excelência na compreensão e tratamento dos conflitos psíquicos. Então, esse texto aqui é um texto muito interessante. Voltarei a ele nas próximas aulas. Vamos para frente? Psicanálise aplicada, que vocês logo na introdução do nosso curso vocês observaram, que nós observamos, nós analisamos, nós aprendemos da presença da psicanálise no mundo cultural e social. Nos demos conta também da presença da psicanálise no mundo da política. Nos demos conta em diversos grupos sociais da presença da psicanálise. Aqui exemplo de psicanálise aplicada. Aqui existe aqui uma interpretação, né? Análise psicanalítica de filmes famosos. Era uma vez no Oeste, de Sérgio Leone, explorando símbolos, mitos e arquétipos da presença na narrativa. Se eu puder, eu coloco uma reflexão a respeito disso também, para a gente aprofundar o nosso conhecimento. É IPA, sua organização e normas éticas, International Psychoanalytical Association. É a principal organização internacional que representa a psicanálise. Ela estabelece normas éticas para garantir a integridade e a qualidade da prática psicanalítica. Perfeito? Depois vocês leiam com calma. A importância das normas éticas na prática psicanalítica. Ao estabelecer normas éticas, a IPA busca garantir o bem-estar e a segurança dos pacientes, bem como a integridade e a qualidade na prática psicanalítica. Conferências e eventos e publicações da IPA. Promove regularmente conferências e eventos que reúnem psicanalistas de todo o mundo. Benefício de fazer parte da IPA. Acesso a uma rede de psicanalistas, oportunidade de contribuir para a evolução e avanço da psicanálise.
acesso privilegiado a eventos, acesso à supervisão clínica e análise pessoal de qualidade. Bem, vamos avançando. Vantagens de fazer parte da IPA e conclusão. A psicanálise, com seus conceitos como introjeção e mecanismo de defesa, oferece uma compreensão única da mente humana e um caminho para a cura psíquica. Vamos para o próximo bloco. Esse texto é um texto adaptado, ajustado a um trabalho dirigido, de leitura dirigido, que eu faço pelo vídeo aula, mas o texto original se encontra em anexo na aula de hoje. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco nós estamos diante das questões básicas a respeito de introjeção. Não farei a leitura de todos, apenas uma chamada. A introjeção é um mecanismo de defesa que influencia nossa mente e comportamento, influencia muito no superego. É um processo pelo qual internalizamos e incorporamos os objetos externos, coisas e pessoas, como os aspectos positivos ou negativos das figuras parentais em nossa psique. Aquela experiência que nós fazemos das primeiras pessoas, dos primeiros cuidadores, aquela vivência de 0 a 6 anos muito significativa, depois infância, adolescência, vida adulta. Mas a gente se dá conta que uma hora a gente precisa sair do casulo, a gente precisa despertar, a gente precisa pensar fora da casinha. Então aqui nós temos conceito de introjeção Winnicott, conceito de introjeção em Ferenczi, Sandor Ferenczi. Aqui nós temos as inovações de Freud na psicanálise, que nós já conhecemos bem, caminhamos bem com elas. Diferentes linhas em diferentes escolas. Aqui nós citamos algumas: Sandor Ferenczi, os kleinianos, o ramo bioniano, a escola kleiniana, Winnicott, em termos da teoria das relações de objeto, a psicanálise francesa, que vai falar da linguagem, a psicologia do self e a psicanálise relacional. O método, a importância do método e do setting na psicanálise, diferentes métodos no tratamento. Falamos agora há pouco da formação psicanalítica, ao longo do curso sempre estaremos batendo nessa tecla. Além do tratamento clínico, podemos chamar essa tecla, me veio à cabeça aqui, a formação clínica é o nosso diapasão. Vocês sabem o que é um diapasão? Diapasão é um instrumento que nós utilizamos para afinar os instrumentos, afinar um piano, afinar um violão. Você bate, ele vibra, emite uma nota, uma vibração. Então, a formação psicanalítica é esse instrumento nosso. Perfeito? Diapasão. Vamos avante. Tratamento clínico. Qual é a função da IPA? É importante que a gente comece a criar relações, criar compromissos, criar uma relação amistosa, aproximação. Comece a beber nas águas desse poço, principalmente, de modo especial, aqueles que estão à procura de uma profissionalização. Perfeito? International Psychoanalytical Association, IPA. Qual é o papel da psicanálise na compreensão da mente humana? É o caminho que nós estamos fazendo. E aqui nós temos um material. Vamos abrir esse material. Esse material aqui, curiosamente, eu coloquei a vocês. Vamos ver se ele abre. É interessante, é uma síntese muito, muito inteligente. A natureza da psicanálise nos seus elementos básicos. Retirado da IPA. Eu coloquei esse material na caixa de Pandora, com um documento de referência. Vamos para um outro texto. Vamos ver, introjeção. Aqui é um texto médio para intermediário e complexo. Incorporação e introjeção Winnicott. Pessoal que tem aí mais pré-requisitos, quiser dar um mergulho mais a fundo.
a visão de Winnicott a respeito da incorporação e introjeção. Texto muito interessante. Vamos para o terceiro. Esse daqui parece-me um conceito de introjeção e sua evolução na teoria de Ferenczi. Aí a critério de vocês também. Cultura e erudição. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nós nos encontramos diante dos informes culturais e artísticos, a presença da introjeção nas produções culturais, literatura, escultura, pinturas, filmes. Vamos observar um pouquinho quem se apresenta. Alguns já são conhecidos, algumas produções artísticas já são familiares. Literatura, O Apanhador no Campo de Centeio, Salinger. Nós trabalhamos hoje com ele, muito interessante este livro, esse clássico. Cinema, quem gosta, Batman, Cavaleiro das Trevas, Christopher Nolan, dirigido por Christopher Nolan, interessante, veja um pouco do conteúdo. O teatro, comentei com vocês já, Ecos, por Peter Shaffer. Tem aqui, como eu dizia, a peça explora temas de paixão, obsessão e a introjeção de crenças religiosas e sexuais. A análise psicanalítica pode se concentrar na maneira como o protagonista jovem internaliza e depois expressa violentamente as tensões entre desejos proibidos e as normas sociais repressivas. Não tiver acesso ao teatro, tem acesso às críticas que o mercado oferece. Arte visual, a persistência da memória por Salvador Dalí, já trabalhamos. Vamos avante. Música, Blowing in the Wind, Bob Dylan, quem gosta desse gênero. Literatura, Demian, por Hermann Hesse, também já apresentamos a vocês. Cinema, Labirinto de Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Este filme combina elementos de fantasia com a dura realidade. É o material que nós vamos trabalhar naquela provocação em 3 níveis de aprendizagem. Por isso que está em destaque aqui. Teatro, A Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, já apresentado a vocês. Arte visual, O Filho do Homem, por René Magritte. Pintura surrealista, retrata um homem de terno com uma maçã flutuando diante de seu rosto, ocultando-o. A obra pode ser interpretada como uma visualização da introjeção do anonimato e da perda da identidade pessoal. O Filho do Homem sugere uma reflexão sobre como os indivíduos podem internalizar e ocultar aspectos de si mesmos, refletindo a complexidade da identidade e da percepção do self. Muito interessante. Eu tenho dito a vocês aqui, aqui próximo à universidade, sempre estou a caminhar, andando pelo manguezal, circulando quando possível para exercícios diários, encontrando sempre com os alunos, os universitários, com as pessoas do bairro, da região, e sempre mostrando a vocês, ao cruzar com elas, a meia distância, a tendência delas a baixar os olhos, a baixar a cabeça, como se fosse essa experiência aqui. Ocultar aspectos de si mesmos, na experiência da complexidade de identidade e percepção do self. Olhar para frente, postura reta, encarar, confrontar. Isso é altivez. Isso é autoestima elevada, energia. Vamos para frente. Música, Imagine, por John Lennon, também interessante, já bem conhecida de vocês. Perfeito. Aqui vocês têm diversos gêneros, escolham aquele gênero que vai ao encontro do seu capricho, do seu gosto, e aprofunde o texto. Vamos para o próximo bloco. Já estamos, então, no instrumento didático pedagógico que fala dos limites e possibilidades da introjeção. Vamos apenas ao primeiro e ao último para conhecer o instrumento. Dependência excessiva é uma fragilidade da introjeção. Uma das principais fragilidades da introjeção é a possibilidade de desenvolver uma dependência excessiva das opiniões, aprovações alheias
Existem muitas pessoas que se tornam refém dessa situação. Existe. Vocês não possam imaginar. E as pessoas, muitas delas passam a vida inteira nessa dependência. Não conseguem emancipação, não conseguem libertação, não conseguem experiência de protagonismo, experiência de autonomia. É muito sério. Isso gerado pela cultura, gerado por tradições religiosas, gerado por crenças e valores, alerta nessa perspectiva. Um exemplo, uma pessoa que internaliza completamente as expectativas parentais dos pais sobre escolha de carreira, ignorando seus próprios desejos e aptidões. Muito comum acontecer isso. Perfeito? Essa aqui é uma fragilidade, vamos pegar uma potencialidade. Adaptação social. A introjeção de normas e valores sociais facilita a adaptação e integração em grupos e comunidades. Verdade. Quando a gente muda de um país para o outro, a gente experimenta a cultura e experimenta o processo de introjeção de normas e valores sociais daquela cultura, daquele povo, daquele lugar, justamente para buscar uma integração. Integração. E nessa integração, muitas vezes, nem o sotaque você gostaria de alimentar. Vamos avante. Exemplo, um imigrante que introjeta novas normas culturais e linguísticas, facilitando sua inserção em outro país. É o que nós estamos a comentar. Terminando, a introjeção é um mecanismo capaz tanto de limitar quanto enriquecer. Você pode escolher. Perfeito? Vamos ao próximo bloco. Aqui nós chegamos, então, à proposta do primeiro exercício, que é sempre na perspectiva da autoanálise, sempre para garantir melhor conhecimento de nós mesmos. Então, só ao primeiro e ao último, identificação de crenças e valores introjetados no lugar onde nascemos, onde vivemos. Muitos ainda continuam, onde nasceram. Muitos hoje, é muito comum esse fenômeno. Nasci numa cidade, nasci num estado. Muitos, eu diria assim, não sei a estatística, mas um grupo significativo, talvez não seja a maioria, não fica. Sai da cidade, sai do estado. Além de sair do estado, muitos estão a sair do país. Aquele famoso nativismo, amor à terra onde nasci, aquele amor à pátria romântico. O mundo hoje vive uma outra configuração. Nós estamos diante de uma nova realidade no século XXI. Todos temos lugares e espaços onde nós escolhermos. Exercício primeiro. Liste 5 regras ou valores que você considera centrais na sua vida. Ao lado de cada um, escreva a origem de onde você acha que eles vieram. Família, amigos, mídia, experiências pessoais, experiências religiosas. Interessante. Alguns valores que nos passaram do início na infância, na adolescência, nós carregamos ao longo da vida. Temos oportunidade de olhar a eles de uma forma diferenciada. Temos uma oportunidade depois de escolher se queremos ou não queremos, se continuamos ou não continuamos. Hoje eu vejo um fenômeno muito curioso nas religiões, que num passado remoto as pessoas nasciam dentro de uma religião. Os pais escolhiam a religião. E aquela criança passava a vida toda dentro daquela religião. Hoje, a juventude de hoje escolhe suas crenças e seus valores, não mais escolhe na perspectiva da escolha dos pais. Vocês se lembram, um tempo não muito longe, pergunte aos pais de vocês, aqueles casamentos encomendados. Fulano casa com fulano, ciclano casa com beltrano. Tradições que foram sendo quebradas ao longo dos tempos. Então, em termos de crenças e valores, observem a caminhada de vocês. Evidentemente que nós temos muitos valores dentro de limites verdadeiros.
E também temos muito pseudo-valores dentro de limites falsos. A pensar. Exercício: escolha uma dessas crenças ou valores e reflita sobre como ela influenciou uma decisão importante na sua vida. Vocês vejam, eu com todo respeito coloco, mas para nossa reflexão, muitas pessoas vivem a vida aqui na Terra em função de uma promessa do que virá depois. Importante você refletir. Importante você refletir. Faz sentido? Não faz sentido? Exercício 2. Escolha uma dessas crenças ou valores e reflita sobre ela, como ela influenciou uma decisão importante na sua vida. Valores. Estava a lembrar aqui, em aulas de antropologias que eu dei no passado, onde a experiência da morte, conforme a cultura, conforme os povos, ela acontece de maneira diferente. Porque alguns choram, porque outros celebram, ficam felizes. Experiência da morte. Quando alguém morre, a experiência de tristeza para alguns. Para outros povos, superam a tristeza. Uma outra perspectiva. Vamos para a última. Avaliação de comportamentos adaptativos, inadaptáveis. Exercício 1. Identifique um comportamento que você gostaria de mudar e explore se ele tem raízes em alguma introjeção. Crie um plano de ação para modificar esse comportamento, considerando formas de substituir a introjeção por crenças e valores mais autênticos. Por exemplo, se você evita confrontos por temer a desaprovação, introjeção de evitar conflitos de familiares, planeje pequenos passos para expressar sua opinião de forma construtiva. Interessante. O material é muito bom. Com calma, vocês, aqueles candidatos que tiverem tempo e oportunidade, experimentem. Vamos para um outro bloco. Aqui nós estamos no segundo exercício, já anunciado a vocês, o labirinto de Fauno. Vamos ficar apenas na proposta do básico, intermediário e avançado, conforme o interesse de vocês. A análise do labirinto do Fauno, sob a perspectiva psicanalítica, oferece uma oportunidade rica para explorar conceitos como introjeção, mecanismo de defesa e o papel da fantasia como refúgio e processamento do trauma. Os exercícios propostos estão organizados em 3 níveis de complexidade, conforme combinado, básico, intermediário e avançado. Vejam a proposta só do nível básico. Objetivo: familiarizar-se com conceitos básicos da psicanálise, desenvolver habilidades de análise fílmica com foco em temas psicanalíticos. Então, proposta de exercícios: diário de visualização, assistir ao Labirinto do Fauno e manter um diário de visualização anotando momentos em que Ofélia utiliza a fantasia como mecanismo de defesa contra as realidades duras de sua vida. Discutir como essas fantasias ajudam Ofélia a lidar com seus medos e traumas. Depois, entre amigos, após a visualização, participe de uma discussão em grupo de amigos focada em identificar e interpretar símbolos psicanalíticos presentes no filme. O labirinto, o fauno, o sapo. Vocês já estão acostumados com a minha linguagem em literatura, trabalhando figuras de linguagem, trabalhando mitologias, trabalhando lendas. Compartilhar impressões sobre como esses símbolos representam a jornada de Ofélia. Depois, ensaio reflexivo curto. Escrever um ensaio curto, escrever um artigo, um texto, uma redação pequena, explorando a relação entre Ofélia e o fauno, utilizando conceitos básicos da psicanálise como introjeção e mecanismo de defesa. Depois discuta essa relação, discuta como essa relação influencia o desenvolvimento de Ofélia ao longo do filme. Perfeito? Um bom trabalho, interessante, provocativo. Vamos para o próximo bloco. Aqui apenas apresento a vocês um texto que eu elaborei a respeito do estudo do desenvolvimento do self em Winnicott, para que a gente tenha uma ideia do conceito de incorporação. Vamos para mais um texto.
Aqui nesse texto nós temos a visão então de Freud, Winnicott e Ferenczi a respeito da introjeção. Vocês verão, Freud deu o primeiro movimento, vamos ver se eu encontro aqui os três para que a gente possa ter uma ideia. Temos aqui uma ideia. Enquanto Freud se concentra na formação do superego e na internalização das normas sociais, o Winnicott vê a introjeção como essencial para o desenvolvimento emocional saudável por meio da relação com a mãe. Eu sou um fã do Winnicott, várias vezes já o tenho citado naquela figura da mãe suficientemente boa. Ferenczi, por sua vez, destaca a introjeção no contexto do trauma, enfatizando as complexidades da identificação com o agressor. 3 linhas interessantes a partir de Freud, que vale a pena observar e ler? Vale. Então esse material ilustra conteúdos e informações nessa perspectiva. Vamos para o próximo bloco. Pessoal, então com esse material nós apresentamos o tema introjeção. Vocês vejam, fazendo uma retrospectiva em cada um dos temas apresentados em termos de mecanismo, cada mecanismo dá uma tese de mestrado, dá uma tese de doutorado. O assunto é enorme e complexo. Evidentemente, nós estamos sendo iniciados nos primeiros conceitos, de uma forma muito tranquila. Então, teremos pela frente, hoje, introjeção, temos ainda uma dívida em 3 mecanismos: anulação, ascetismo e isolamento. Com mais esses 3 mecanismos, nós fechamos o pacote dos mecanismos. Agradeço aí o acompanhamento, o prestígio, a dedicação de vocês, a visualização dos vídeos aula e continuamos a nossa jornada. Então, tenham um bom estudo. E lembro, na aula de hoje, daqui por diante, estarei sempre a fazer ajustes nas aulas anteriormente dadas, do primeiro módulo até o módulo de hoje. Sempre estarei acrescentando novas informações para enriquecer a nossa caminhada. Recentemente introduzi um tema chamado Caixa de Pandora, onde estou a colocar os documentos referenciais da nossa caminhada. Evidentemente que nessa caixa de Pandora, sempre na perspectiva da esperança que lá se encontra, porque aquela informação é uma semente do bem a beneficiar a sua formação em psicanálise, por isso que eu fiz essa analogia, caixa de Pandora, o mal foi embora, o que ficou lá ficaram os princípios nossos, os referenciais da nossa caminhada, para nos qualificarmos profissionalmente e irmos ao encontro daqueles que precisam do nosso conhecimento, da nossa expertise, do nosso know-how. Então, introduzi Caixa de Pandora, introduzi recentemente as autoavaliações e os gabaritos. Sempre estarei a colocar novas informações para abastecê-los. Curiosamente, outro dia alguém me perguntava do volume das informações. Primeiro e segundo módulo, como diz o pessoal, eu peguei leve. 1 ou 2 informações ou 3 informações no máximo. Para o pessoal que está me acompanhando em tempo real, então fiquem atentos em sempre revisar, sempre voltar aos módulos, porque vocês poderão encontrar novidades. A partir de agora, estamos a fechar o 5º módulo. Ao fechar o 5º módulo, eu vou dar um pequeno espaço de uns 5, 10 dias, onde farei ajustes nos módulos, acrescentando novas informações. Onde eu me der conta que realmente existe necessidade de agregar novas informações para facilitar a compreensão, eu o farei. Fiquem atentos.
tenho dito a vocês, nós temos um grupo grande em tempo real acompanhando as aulas, os vídeos aulas. A esse grupo, um grupo de escola, verdadeiras centúrias, se falássemos em termos do Império Romano, verdadeiras centúrias que estão se organizando e à procura das informações. Então, eu preciso estar muito atento para não falhar. E já disse a vocês, farei o possível para que vocês tenham, não digo o melhor curso do mercado, mas que o nosso curso seja um dos melhores, em termos de teorias psicanalíticas, em termos de proposta de supervisão clínica, em termos de orientação, tanto a análise pessoal quanto a autoanálise. Paramos por aqui e até nos vermos novamente. Lembrando da frase do início: buscar nos outros a própria imagem, buscar, porque a psicanálise sempre nos sinaliza que nós buscamos nos outros aquilo de nós que moram nelas. Mas nós temos que tomar uma distância crítica. Então a frase diz: buscar nos outros a própria imagem é o mesmo que experimentar no espelho os limites falsos dos contornos que revelam a nossa fisionomia. Paz e bem. Bom estudo.